do Senhor. Lá, 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 Bom é estarmos unidos nesta fraterna família dos filhos do Senhor. Seja muito bem-vindo para este culto nesta noite, e eu vos saúdo com a palavra de Jesus, em João 14:18, que diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Não vos deixarei órfãos. É uma promessa de Jesus aos seus discípulos, e é uma promessa que também vale para nós. Nessa certeza, nós nos reunimos como família de Deus e glorificamos o nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na certeza de que Ele é um Pai que nos ampara. Amém. Convido a entoarmos o hino Aqui Você Tem Lugar. Convido a comunidade a tomar assento. Você aí da sua casa que também nos acompanha, fique conosco, comente, compartilha e também louve a Deus junto conosco em espírito nesta hora que nós aqui nos reunimos nessa comunidade. aqui você tem. Convido a comunidade a colocar-se em pé e termos um momento de oração. Você aí da sua casa que também acompanha, no decorrer do culto, você pode escrever seus pedidos de oração. No final nós estaremos incluindo. Convido a uma oração de gratidão, hoje que para nós é um dia muito especial, que lembramos os 70 anos do coral misto aqui da comunidade, e também os 16 anos do grupo de dança sênior. Oremos. Agradecemos, Deus e Pai, que Tu não nos deixas órfãos. Em Jesus Cristo, Tu nos deste o testemunho de que junto a Ele temos a vida eterna. O Teu testemunho, que nos chega pela palavra e os sacramentos, nos alegra, nos consola e nos move nesta vida. Agradecemos pelo nosso batismo, que sempre de novo nos lembra da nova vida. Agradecemos por esta comunidade,
e este momento de culto que nos fortalece na fé e nos consola em nossas aflições. Agradecemos por cada irmão e irmã que compartilha o seu testemunho de fé e o seu engajamento no amor. Agradecemos pelos 70 anos do Coral Misto e o testemunho dado mediante o anúncio do Evangelho de forma cantada. Agradecemos pelos 16 anos do grupo de dança sênior, por essa bonita comunhão e mútuo apoio entre suas integrantes. Agradecemos pelas novas vacinas e as pessoas que já foram vacinadas. Por todas aquelas pessoas que também batalham no combate do coronavírus. Agradecemos pelas pessoas recuperadas da Covid-19 e pelos novos jeitos da igreja no levar adiante o testemunho da vida eterna. Que o teu Espírito continue caindo sobre nós e que a ascensão de Jesus continue nos lembrando a tua onipresença, a qual não nos deixa órfãos. Por Jesus Cristo, nós agradecemos e pedimos. Amém. Convido a comunidade a tomar assento e cantar o hino Seu Nome é Maravilhoso. Um jeito de testemunharmos a nossa fé é confessando aquilo que cremos. E em sinal de reverência ao nosso Deus, queremos em conjunto confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. As pessoas que podem se colocam em reverência a Deus, em pé, e assim dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a comunidade a tomar assento. Entoemos o hino
louvor rendamos. Palavra do Evangelho de João. 1 João, melhor, não o Evangelho, mas 1 João, capítulo 5, versículos 9 a 13. É pertinho do Apocalipse. 1 João 5, 9 a 13. Assim diz a palavra de Deus. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. E vós outros, que credes em o nome do Filho de Deus. Aí está o testemunho de Deus. Quem tem Jesus, tem a vida eterna. Por isso, nós podemos nos alegrar e dar graças a Deus sempre. Amém. Vamos ouvir a interpretação do texto de hoje. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês, em especial nesse momento da pregação. Hoje estamos no final de semana entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes. Quinta-feira nos lembramos do dia em que Jesus sobe ao céu na presença dos seus discípulos, ele é glorificado, depois de 40 dias permanecer com eles,
E agora, dentro de 10 dias, nós vamos nos lembrar do dia da descida do Espírito Santo também sobre os discípulos de Jesus. Amanhã, então, seria o domingo Exaúde, um termo que vem do latim, que significa o domingo em que os discípulos clamaram: Senhor, por favor, responda-nos. Senhor, por favor, atenda-nos, porque Jesus os deixou. Quando ele é glorificado, ele sobe ao céu, eles experimentam se sentirem órfãos. Eles caminharam com Jesus durante 3 anos, durante 40 dias ele apareceu a eles como ressurreto, e de repente ele sobe, e eles experimentam agora a solidão, o vazio, porque não tem mais o seu mestre, o seu salvador junto consigo. Então esse domingo, esse final de semana que está entre Ascensão e Pentecostes é chamado do domingo do clamor. Jesus, atenda-nos. Jesus, aonde tu estás? É isso que nós queremos ver um pouquinho agora também nessa pregação. Eu quero dizer nessa mensagem e perguntar para cada um de nós como os discípulos viveram esta espera. Como será que eles viveram essa espera? Porque quando Jesus sobe, ele promete a eles: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Pela primeira vez, porque durante esses 40 dias eles estavam ficando até mal acostumados, porque Jesus várias vezes apareceu para eles. Se manifestou, ensinou, interpretou a palavra para eles de novo, fez sinais, comeu com eles, mostrou as mãos, deu prova de quem ele era. E de repente agora ele desaparece de fato, e eles se sentem então solitários e se perguntam: e agora? E agora? Então nós vamos garimpar um pouquinho em alguns textos bíblicos. O Vitor também vai colocar ali o primeiro para nós, para ver como eles viveram esses dias que antecederam a ascensão. Como eles ficaram até o dia de Pentecostes. Primeiro esse, então, na página 61, se vocês também querem abrir, tem aqui o texto também. Mateus 16, 20. O que eles fizeram lá em Mateus 16, 20? Aliás, perdão, Marcos 16, 20. Isso aí. Marcos 16, 20. Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E no 21 ainda, é só esse? Só esse. Marcos 16, 20. Os discípulos, enquanto esperaram a chegada do Espírito Santo, eles pregaram a palavra em toda parte. E o segundo texto, Lucas 24, 52 a 53. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eles saíram daquele momento da ascensão e foram ao templo para louvar a Deus. Atos 1, página 127, 1, 13 e 14, ali diz: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então, esses 3 textos mostram o que os discípulos fizeram após a ascensão de Jesus. Eles pregaram a palavra, eles se reuniram para louvar a Deus, e eles se reuniram no templo para orar. Assim eles esperaram a descida do Espírito Santo. E aí olha o que acontece no dia da descida do Espírito Santo. Diz Atos 2:1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, o Espírito Santo desce quando eles estão reunidos. Reunidos no mesmo lugar. É muito interessante, só isso aqui já chegaria para nós levar para casa hoje.
Em vez de cada um ir para a sua lida diária, para a sua solidão, para o seu isolamento, como a gente vê muito hoje, eles vê Jesus sendo glorificado, Jesus diz para eles, agora vocês ficam todos juntos, e eles imediatamente vão ao templo, começam a ensinar a palavra, começam a ter momentos de oração e momentos de louvor, como nós hoje também aqui fazemos em culto. E Atos 2 vai dizer que enquanto eles estavam reunidos, então, o Espírito Santo desce sobre eles. Isso nos ensina uma grande lição. O primeiro aprendizado que nós podemos ter nesse entretempo entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes. Comunidade cristã, ela deveria ter o lema, fiquem juntos e aguardem. Porque hoje nós também vivemos da promessa da chegada de Jesus, da volta de Jesus, da vida eterna que esperamos, conforme o texto da leitura bíblica. Também nós aguardamos. Por isso, cada culto nós viemos renovar essa voz que nos diz que Ele irá voltar, como também confessamos no Credo Apostólico. E esse texto nos ensina como a gente deve esperar nas promessas de Jesus. Esperar juntos, reunidos, ali o Espírito Santo de Deus age. É bem verdade que o Espírito pode agir também na nossa solidão. Nós não podemos dizer que o Espírito não vai agir se nós estamos sozinhos, isolados. Quem somos nós para dizer isso? Mas o que o Novo Testamento nos ensina é que o Espírito de Deus age na vida em comunidade. Quantos discípulos não se isolaram, não se desanimaram, eles pensaram, vamos obedecer, vamos ficar juntos. Vamos louvar juntos, vamos orar juntos, vamos pregar a palavra em conjunto, jamais saíam sozinhos. Cumpre o dia de Pentecostes e eles recebem então o cumprimento da promessa de Jesus, que vem o poder sobre eles. Eles são revestidos de poder para então evangelizar outras pessoas. Hoje nós comemoramos aqui 70 anos de um grupo de coral. Não é uma história isolada, não é verdade? Quem já participa há tanto tempo, né? Tem alguns aqui que são pioneiros, quase a gente poderia dizer. Não é uma história de um indivíduo, é uma história de uma comunidade que está por trás disso. Uma comunidade que vocaciona pessoas para cantar num coral, uma comunidade que ouve hinos, uma comunidade que incentiva, que dá espaço para cantar, um trabalho de comunidade. Onde esse testemunho é feito para dentro da comunidade e é chamado também para levar para fora da comunidade. E aí, eu quero só lembrar aqui uma historinha, talvez vocês até já conhecem, sobre o canto, que certa vez, num grupo de monges, eles estavam ali reunidos e todos os dias no mosteiro, eles cantavam hinos com toda a alegria do mundo. Cada um cantava do jeito que sabia. E daí, um belo dia, passou por ali outro monge de outro mosteiro que tinha muito conhecimento musical. Ele entendia tudo, de afinação, de instrumento. Ele era um professor de música. E ele passou ali e disse, olha, vocês gostam tanto de cantar, então vocês deviam fazer um curso. Vocês deviam investir num curso de música. Aí ia melhorar cada vez mais. E os monges, então, aceitaram o desafio. E fizeram esse curso de música. Depois que eles fizeram esse curso de música, uma bela noite, um deles estava dormindo e teve um sonho. No sonho apareceu para ele um anjo que disse para ele, escuta, por que vocês pararam de cantar? O anjo perguntou, por que vocês pararam de cantar? Nós gostávamos tanto lá no céu das canções de vocês. E aí ele disse, mas nós não paramos de cantar, justamente agora nós fizemos um curso, agora que nós estamos cantando bonito. E aí o anjo disse, mas lá no céu a gente não escuta mais. Lá no céu a gente não escuta mais. O que quer dizer, né? A moral da história, eles começaram a aperfeiçoar tanto a música deles que eles já não faziam mais de coração. Eles se importavam só com a técnica. E deixaram de lado o louvor, a espiritualidade.
Não quer dizer jamais que a gente não deve aprender, né? Quem é regente de um coral tem que aprender, tem que estudar um instrumento, tem que aprender para ensinar. Mas o louvor tem que vir do coração. Não importa tanto se a gente sabe, se a gente é super afinado, mas uma história de um coral que, com dificuldades e com alegrias, durante 70 anos serviu com seu louvor esta comunidade. Deus se agrada de um louvor de coração, como esses discípulos fizeram após a ascensão. Estavam lá reunidos, louvando a Deus. Deixa Deus fazer a sua obra, nós vamos confiar. Enquanto isso, nós vamos louvar e cantar. Como nós reunidos aqui hoje. Quem sabe muitos pensam, mas puxa, né? Tempo ainda de pandemia, muitas pessoas não foram vacinadas. Quem sabe a gente se pergunta, mas será que não é perigoso a gente se reunir? Será que não é arriscado a gente se reunir? A gente se reúne, a gente canta e a gente entrega as nossas preocupações nas mãos de Deus. Isso é vida cristã, isso é fé cristã. E aí o segundo aprendizado que esse texto nos traz. Quero me reportar agora para 1 João, a leitura bíblica, onde ali fala do testemunho de Deus. Porque esses discípulos não foram para casa e disseram, agora acabou tudo, chega, Jesus foi embora, nos abandonou, agora vamos desistir de tudo, como muitas vezes as pessoas fazem. Em vez disso, eles acreditaram, eles foram no templo, eles continuaram esperando nas promessas de Deus. Por que eles fizeram isso? E aí esse texto aqui nos responde. O texto indicado para esse final de semana, ele vai dizer: aquele que crê no Filho tem em si o testemunho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Eles fizeram isso e não desistiram porque eles creram no Filho de Deus. Essa foi a motivação deles. Se nós também cremos no Filho de Deus, nós não vamos desistir. Nós vamos estar no barco, ainda que venham as dificuldades, a tempestade, porque nós sabemos que Deus vai fazer a obra através de nós. O Espírito Santo vai agir através de nós, mesmo apesar das nossas fraquezas, dos nossos problemas e do nosso pecado. A fé levou eles a se reunirem, cantarem, orarem, pregarem a palavra e esperar nas promessas do Senhor. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Os discípulos aguardavam o Espírito Santo, nós sabemos que ele já está aí. Quando nós ministramos a ceia, quando nós pregamos a palavra, quando nós nos reunimos em comunidade, quando nós batizamos alguém, ali o Novo Testamento diz que o Espírito Santo age. Ele não age quando a gente sonha ou quando a gente imagina alguma coisa, não, ele está vinculado à vida da comunidade. Eles esperavam esse Espírito, nós esperamos o quê? A vida eterna. A vida eterna. Essa é a esperança, a única que consola qualquer situação de sofrimento que nós passamos. E enquanto nós esperamos, também nós somos chamados a crer no testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. Então, sim, nós vamos ter força de nos reunir, de continuar, né, com corais, do jeito que hoje os tempos nos permitem e que os tempos nos, né, novas gerações que vêm na música também. Nós vamos continuar firmes em oração, pregando a palavra, fazendo diaconia e tudo aquilo que o Novo Testamento nos ensina. Então, eu queria deixar isso para a nossa mensagem dessa noite. Entre Ascensão e Pentecostes, nós nos lembramos do domingo da espera, do tempo da espera. Como viver essa espera? Quem crê no Filho de Deus vai realmente se reunir em comunidade e aguardar. E deixar Deus fazer a sua obra em nós e também fora de nós. Que nisso possamos continuar firmes. Amém.
70 anos é bastante tempo, né? Hoje era para ser uma grande festa de canto aqui na nossa comunidade. Mas Deus tem os seus caminhos. E a gente acolhe aquilo que Deus manda. Mas nós não poderíamos deixar de passar em branco a lembrança dos 70 anos do Coral Misto. Porque tem muito a ver com a história dessa comunidade. E eu quero convidar aqui o regente do coral, Valdemar, que nos últimos, nem vou dizer quantos, porque já faz muitos, nos últimos anos foi ele que regeu. Antes disso, era uma outra pessoa que ele vai dizer para vocês que regia esse coral. Ele vai trazer aqui brevemente um pouco desses 70 anos do Coral Misto. Chega aqui, Valdemar. Ele trouxe escrito, porque senão ia ficar, ele falou assim, se ele for contar toda a história ia demorar muito, né? Então ele vai contar só uma parte para nós. Boa noite a todos. Isso não está funcionando. Eu não estou ouvindo nada aí. Tá bom. Boa noite a todos, né? Eu vou me estender muito, porque aí vocês ficarão aqui até meia-noite. Então eu fiz um pequeno resumo, tá? Que meu pai iniciou em 1951. Mas o título que eu fiz aí é Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. No dia 15 de maio de 1951, o senhor Oswaldo reuniu algumas pessoas na casa de Dona Matilde Gaucher para formarem um coral, para futuramente cantarem nos cultos. E esta caminhada foi abençoada até hoje, onde completa seus 70 anos. Olhamos para trás com muita gratidão a Deus, que nos guiou com segurança em nosso caminhar. E para frente, com fé, que um belo dia voltaremos novamente. Um hino de louvor cantado a Deus nos liberta de nossas queixas e lamentações. A princípio, deixamos de fazer os nossos ensaios. Se Deus quiser, voltaremos em breve. Não sabemos quanto tempo vamos lutar com esta pandemia. E esse é o pequeno resumo que eu fiz, tá? E agradeço a todos e a todas que compareceram aqui hoje à noite, tá? E finalizo com um hino. Nós não ensaiamos, mas o pessoal conhece isso, tem certeza absoluta. E o conjunto do Osmar aqui, ele vai dar uma força aí. Dá uma força, ele vai tocar isso aí, tá? Então eu pensei no 239, damos graças ao Senhor, né? Enquanto ele canta, aqueles que fazem parte do grupo do coral, eu convido para vir até aqui à frente, também o presidente da nossa comunidade. Graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos
seja alegria que dá esperança a cada coração. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Convido a darmos uma salva de palmas a esses integrantes do coral. E eu convido agora, assim mesmo como estamos, uma breve palavra de oração. Deus amado, nós te agradecemos por esta caminhada tão bonita, dessas pessoas que foram chamadas a louvar o teu nome. Foram tantos frutos nesta comunidade que somos incapazes de enumerá-los. Cada pessoa que teve a sua vida transformada, começando pelo seu Oswaldo, primeiro regente deste grupo. Ele abandonou a vida dedicada à música ao mundo para se dedicar a uma vida de louvor a Deus. Que o exemplo dele e de todos os que seguiram possam continuar frutificando em nossa comunidade. Por Cristo Jesus, nós agradecemos e pedimos. Amém. Vou passar agora a palavra ao presidente da paróquia, que quer trazer também uma palavra a este grupo do Coral Misto. Boa noite. Nós queremos dar uma lembrança para cada coralista aqui presente. E nós colocamos dentro do inário, que a gente já falou o que é, que vocês recebam esta lembrança pela passagem dos 70 anos do Coral Misto. Muito nos alegra a sua participação e dedicação histórica deste coral. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. O Salmo 102. Eu gostaria de entregar para vocês uma lembrança. Como diz o Valdemar, se eu fosse falar, vou falar até meia-noite, né, Valdemar? Então eu trouxe uma colinha também. Uma coisa parece que chama a outra. Eu comecei a ler um livro da Igreja Presbiteriana que escreveu por 170 páginas o livro falando sobre Lutero. E interessante é que hoje eu comecei a ler agora esses dias, e hoje que a gente falou essa semana sobre os 70 anos do coral, e eu comecei a pesquisar também, e a gente encontra no Velho Testamento, em Êxodos, quando Moisés, eles cantam no deserto, dos 40 anos que eles tiveram no deserto, eles ficam cantando. Depois, mais tarde, no Velho Testamento também, nós temos o Davi, nós temos o Salomão, tá? Todas essas, nós vamos partir agora para a nossa época, né? Vamos chegar na época da Reforma Protestante. O estudo que foi feito da música, analisada no âmbito da Reforma Presbiteriana no século XVI, o movimento foi feito pelo monge agostiniano alemão
chamado Martim Lutero. Assim como a música, a educação passa a ser vista como do mais privilégio apenas para o pessoal do clérigo, o pessoal que tinha conhecimento do latim, porque todas as músicas eram cantadas em latim. Os alunos das famílias nobres dessa época tinham esse privilégio, mas Lutero pensou de uma forma diferente. A música, a educação devia ser um direito de todo cidadão alemão na época. No caso da música sacra, a transformação ainda foi sutil, percebida com nitidez quando comparado com o chamado cântico gregoriano. Essas músicas são lindas, mas todas cantadas em latim. Nessa época, as missas eram católicas romanas, religião dominada da época. A partir das ideias e propostas de Martim Lutero, a música no âmbito religioso passou a ser assentida por muito outro prisma. Em composições, viraram um caráter de estilo musical de perfil protestante. Passaram por essas novas concepções. A intenção de Martinho não era abolir definitivamente o canto gregoriano nas missas, mas seu intuito era permitir que novas formas de expressão musical durante a liturgia, indicando inclusive que se cantasse no vernáculo, ou seja, a língua alemã. Não apenas no latim, como acontecia até esse instante. Isso implicaria em uma grande inovação. Para a época, a participação de todos os fiéis cantando durante a missa. Para viabilizar este fato, porém, seria necessário ensinar ao povo. Eles não sabiam ler. Tanto o modo de cantar, como também o conteúdo das músicas, já que essas prestavam esse serviço, a de veicular as doutrinas da reforma do Lutero. Foi levado, então, a empreender esforços, não só de divulgar as suas ideias naquilo que se envolvesse as relações religiosas, mas também por conta de suas próprias convicções. Passou a difundir necessidade de educar o seu povo dentro desse contexto. A música ocuparia lugar de destaque não só nos excelentes ferramentas didático-pedagógica, mas ainda como objetivo de estudo, já que Lutero julgava benéfica e eficaz nesses dois usos. Uma das grandes novidades advindas do pensamento da reforma luterana foi justamente a tradução, parte da missa e também algumas canções litúrgicas para o alemão. Lutero foi quem praticamente sistematizou a língua alemã a produzir a Bíblia hebraica e do grego para o vernáculo. Por entender que todos poderiam e deveriam ter acesso a esse conhecimento. Falaram também que Lutero traduziu a Bíblia para a língua do seu povo e fez-a magistratamente. Ele é reconhecido como um dos maiores mestres da língua alemã. A Bíblia de Lutero é considerada como um dos maiores tesouros da língua de cultura alemã. Já houve outras traduções da Bíblia, ou de partes dela em alemão, mas não foram feitas da mesma forma, de maestria. Também se fala, por isso confesso francamente que não sei como surgiu a língua que encontramos na Bíblia de Lutero. Sei, porém, que em poucos anos a língua de Lutero se difundiu em toda a Alemanha e se elevou à condição de língua de todas através desta Bíblia, no qual então recentemente tipografia, a magia negra lançou os milhares de exemplares do povo. Esta língua escrita ainda é dominada na Alemanha e dá unidade literária a este país, politicamente e religiosamente fragmentado.
era importante para que o reformador, que a comunidade pudesse compreender da forma clara, objetiva, quais são as bases da fé. Por isso estimulou ser imprescindível levar a principal fonte eclesiástica ao cidadão comum. Essa iniciativa, aliada às manifestações musicais, que passou a incentivar e produzir, causou transformação significativa para a época, ainda repercutem até hoje. Uma das mais célebres composições de Lutero é o Castelo Forte. Eu quero dizer a todos vocês que quando a gente canta com o coração. Eu não aprendi até hoje pegar uma partitura e cantar para ela. Mas eu me dedico a cantar sempre de coração. Parabéns a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, presidente. Eu pergunto ainda só, quem mais participou do coral em algum momento da história? Que hoje não participa, mas já participou desse coral. Tu participaste. O Klaus? Tu participaste já do coral mesmo. Muito bem. Parabéns a todos vocês. Então, podem retornar também aos seus lugares. Continuem, assim que possível, se reunindo e trazendo o canto para a comunidade. Ali no banco ali. Agora precisamos de um hino. Cantemos o próximo hino. For melhor que seja alguém. Por melhor que seja alguém, chega o dia em que há de faltar. Só Deus vivo a palavra mantém e jamais ele há de faltar. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Nosso Deus, conhecido ao lado dos famintos injustiçados, dos pobres e oprimidos, dos injustamente vencidos. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Tirar o caminho dos maus e explora sem compaixão, mas dá força ao braço dos bons que sustentam o peso do irmão. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Esse é o nosso Deus, seu poder permanece sempre. Sua força é a força da gente. Vamos todos louvar nosso Deus. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor
convidamos a comunidade para o próximo culto no dia 23 de maio, às 9 horas da manhã. O culto no dia 23 de maio será dirigido pelo pastor Clodoaldo, que também está aqui conosco hoje. Então todos vocês já estão convidados. Convido também seus amigos para estar conosco no culto dia 23 de maio, às 9 horas da manhã. O plantão neste final de semana e também aqui para a nossa comunidade no decorrer da semana será com a Sabina de Souza. Então, eventuais sepultamentos que precisam de acompanhamento, então façam contato com a Sabina conforme o telefone indicado no jornal O Caminho. Também informamos que o Ibgeron estará organizando um curso para cuidadores de idosos que começará nos próximos dias. Então, aqueles que se interessam em fazer um curso para cuidar pessoas idosas, também então estão convidados a participar deste curso. Pergunto se tivemos aniversariantes aí nesta semana. Pessoas que aniversariaram. Seu Raro? Parabéns, seu Raro. Eliane? Muito bem, quem mais? O Gilmar ontem, a Eliane hoje? Eu e a Rubi ontem e o Gilmar hoje. Ah, o Gilmar hoje, vocês duas ontem. Parabéns. Muito bem. Mais um casal. Charles e a Nádia. Parabéns, Charles. Quantos anos de casado? 38? Olha. Oh, Carvalho, olha, uma árvore duradoura. Muito bem, parabéns. Muitos anos de vida junto, bom testemunho. Mais alguém? Pergunto por parte da comunidade. Motivos também para a oração? Não? Então, eu lembro aqui, também os aniversariantes que estão aí nos acompanhando na live, o Guilherme Alford, que também estará completando 2 anos amanhã. Parabéns a você e todos aqueles que aniversariaram aí nesta semana na sua casa. Convido agora para uma palavra de oração, a oração de intercessão. Quem puder, fique de pé. Intercedemos, Senhor, pelos 70 anos do Coral Misto, da comunidade Bom Pastor Garcia, pelo testemunho conjunto de louvor e as vidas iluminadas pela palavra. Que o período pós-pandemia possa trazer novas esperanças através do canto comunitário. Intercedemos pelo trabalho da dança sênior, especialmente pelo Grupo Esmeralda, que no dia 17 de maio completará 16 anos para que possa continuar contribuindo no bem-estar e saúde das pessoas participantes. Intercedemos pela saúde e a vida da pequena Liz, que nasceu com uma enfermidade ainda não identificada pela ciência médica. Que o nosso Deus, que traz à existência aquilo que não existe, socorra a essa pequena criança e console o coração inquieto e preocupado da sua mãe, Jaque. Intercedemos por Caroline Wolfgang, ela que tem a saúde que exige cuidados especiais. Agradece por hoje ter sido vacinada e também pede pela proteção nesse tempo de pandemia. Intercedemos pelas pessoas que se recuperaram da Covid-19. De forma especial, a Rita Ullmann, que ela possa continuar se fortalecendo e te somos gratos, ó Deus, por ter levantado ela novamente. Pedimos e intercedemos também pela Valéria dos Santos, que está internada com a Covid. Intercedemos pela saúde e a vida de Acácio Ehring, vítima de um AVC, para que o tratamento médico possa continuar trazendo efeitos positivos e a sua reação possa ser contínua. Que os familiares possam esperar na misericórdia e que todos nós
Esperemos, Senhor, na certeza de que Tu não nos deixe órfãos. Quando assim nós pedimos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas lembra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desejamos a todos um bom retorno, também aqueles que acompanharam de sua casa, as pessoas de São Bonifácio, de Colombo, de Petrolândia, do Espírito Santo, de Paraíso do Sul, do Rio Atafona, São Martinho, São Lourenço do Sul, Estância Velha, Tapera e também outras pessoas aqui de Blumenau. Recebam a bênção de Deus e vão na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Amém, amém, amém. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro.